Bom, pessoal, então, conforme prometido, a gente está tentando fazer um esquema aqui, aliando a aula do Kleber e a videoaula. Essa é a sessão 11, a sessão 11 e 12 estão no capítulo 21 do Manquil. Então, vocês podem acessar lá, seria muito bom se vocês pudessem ler. E, bom, aí o Kleber vai passar para a explicação. Antes de mais nada, eu quero agradecer o Kleber por ter se prontificado a ajudar a gente com essa videoaula, né? E, bom, bom proveito, bons estudos. Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula sobre teoria da escolha. É um ramo da microeconomia que procura entender de que forma o consumidor gasta a sua renda na compra de diversos bens e serviços. É um estudo que acaba sendo complexo porque a necessidade do consumidor é grande, no sentido que para satisfazê-lo é uma satisfação, uma necessidade ilimitada e infinita, aliado com os recursos que, por sua vez, são limitados e finitos. Então, por conta disso, a teoria da escolha é um dos principais ramos da teoria microeconômica. E ela parte de três hipóteses básicas. E podemos dizer que o consumidor ele é maximizador no sentido que ele sempre irá querer mais do que menos. Ele sempre quer consumir mais do que menos. E toda a renda que o consumidor recebe é gasta na compra desses bens, tá? E o consumidor também parte do pressuposto que ele é racional, entendeu? Juntando esses três hipóteses, nós temos o pressuposto básico da teoria da escolha, que é o seguinte: os consumidores efetuam o gasto de sua renda de forma racional para obter o máximo de satisfação dentro dos limites do seu orçamento, tá ok? E também nós podemos dividir, com base nessas hipóteses, esse pressuposto básico, a teoria da escolha em dois ramos. Podemos colocá-lo em a questão objetiva e a questão subjetiva. A questão objetiva nada mais é do que o mundo real, onde a compra e a venda e o consumo acontecem. Ela está relacionada com os preços dos bens e com as rendas dos consumidores. A questão subjetiva, por sua vez, ela está relacionada com o mundo subjetivo. Está relacionado com a parte do gosto e das preferências e satisfação do consumidor. É objetiva porque é a realidade mesmo, onde os consumidores vão encontrar os seus bens e vão efetuar a compra. E a parte subjetiva é a questão psicológica do consumidor, é a parte que está relacionada aos seus gostos e preferências, algo que é difícil a gente medir, ao contrário da questão objetiva, que é totalmente palpável. E a restrição orçamentária é um conceito inerente à questão objetiva da teoria da escolha e podemos defini-la como toda a combinação possível de bens e serviços que o consumidor pode comprar e que custam exatamente o mesmo valor de sua renda. Vamos supor a existência no mercado de apenas dois bens, o bem A e o bem B, com seus preços dados e fixos. Então aqui nós temos o W representando a renda do consumidor, o XA, que representa a quantidade comprada do bem A, o XB, representando a quantidade comprada do XB, o PA, preço do bem A, PB, preço do bem B. Juntando essas variáveis, nós vamos ter essa equação, que é a equação da restrição orçamentária. O preço de A vezes a quantidade comprada de XA vai dar o valor que o consumidor gastou para comprar certa quantia de XA. Somado com o preço de B vezes a quantidade de B, nós vamos ter a quantia de dinheiro gasto na compra do bem B. Somando as duas partes, ela tem que ser igual à renda. Lembre-se da hipótese básica que o consumidor gasta toda a sua renda. No slide 7, vocês vão ver que temos ali um exemplo no qual a renda do consumidor é igual a 1.000 e o preço do bem A é igual a 2 e o preço do bem B é igual a 5. Como construir uma reta da restrição orçamentária? Bom, como se trata de uma equação de primeiro grau, é fácil. Basta a gente considerar o
consumo, apenas o consumo de um bem. Ou seja, toda a renda do consumidor irá ser destinada à compra de apenas um bem. Vamos supor, no primeiro caso, em que o X ele não compra nada do bem A. Então, a quantidade do bem A vai ser igual a zero. Logo, preço de A vezes a quantidade de A, mais preço de B, vezes a quantidade de B, igual a renda. Como aqui é zero, aqui também será zero. Preço do bem B sabemos que é 5, a quantidade nós não sabemos, e a renda é 1.000. Então, passando para o lado de lá, nós vamos ter 200. Então, se o consumidor gastasse toda a sua renda na compra do bem B, essa quantia seria de 200 unidades. Agora, no caso oposto, em que é o XB que será zero, ou seja, ele vai gastar toda a sua renda na compra do bem A. Então, novamente, preço do bem A vezes a quantidade de A, mais o preço de B, vezes a quantidade de B, igual a renda. O preço, a quantidade comprada do bem B é zero, então aqui o total será zero. E aqui nós temos que o preço de bem A é 2, vezes quantidade de A, que vai ser igual a renda, que é de 1.000. Bom, aqui nós temos que a quantidade do bem A comprada, quando toda a sua renda é destinada a esse bem, será de 500. Basta colocar esses valores na equação que já está aqui. Bem A, 500, bem B, 200. Isso daqui, lembrando que seria a hipótese em que ele consumisse toda a sua renda no bem A, toda a sua renda no bem B. Como é a equação de primeiro grau, temos o que? Uma reta. Então, basta ligarmos os dois pontos. E temos aqui a restrição orçamentária. Ok? Percebam que todos os pontos da restrição orçamentária são cestos de consumo possíveis, ok? Exatamente igual à renda. Se vocês forem ver no slide 8, ele dá um exemplo em que o consumidor irá consumir 250 unidades do bem A e 100 unidades do bem B. Aqui nós já temos uma combinação que é possível, ok? Se o consumidor gastar toda a sua renda na compra de 250 unidades do bem A e 100 unidades do bem B, ele estará em cima dessa reta. Então, essa reta é composta por diversos pontos que representam nada mais que combinações de quantidades do bem A, do bem B, que em conjunto vão ser igual à restrição orçamentária. Essa reta aqui da restrição orçamentária é formada por várias combinações diferentes que somada em conjunto vai ser igual ao valor da renda. Então, todos os pontos em cima dessa reta, se você somar, tem que ser igual ao valor da renda, tá ok? Bom, mas abaixo disso daqui também, essa área toda que nós estamos rascunhando aqui, também são cestas, combinações possíveis do bem A e de bem B, que dá para o consumidor adquirir também, só que tem uma diferença. Aqui, a restrição orçamentária, lembre-se que é sempre composta pela quantidade monetária gasta no bem A, mais a quantidade monetária gasta no bem B, que nesse caso aqui, desse conjunto, será menor do que a renda. Toda essa área abaixo são cestas, são combinações possíveis, porém, que você somar, o valor será menor do que a renda. Se você consumisse esse ponto aqui,
esse ponto seria um ponto possível, porém a soma total seria menor que a renda. Só que nós trabalhamos com a hipótese de que o consumidor consome toda a sua renda, então nós não podemos considerar esse ponto. Bom, se nós considerarmos um outro ponto, digamos este ponto, que representa uma outra combinação do bem A, outra combinação do bem B. Esse daqui, o consumidor pode até querer consumi-lo, mas ele está limitado pela sua renda, que é a sua restrição orçamentária. Ele não tem condições financeiras de adquirir esta combinação, ok? Ela está fora dos seus orçamentos. Tá? O recurso que o consumidor tem para adquirir essa combinação é limitado. Então, o consumidor sempre estará em cima de uma combinação em cima da sua restrição orçamentária, porque ele vai querer comprar o máximo que ele puder, dado a sua renda. Lembrando novamente a outra hipótese que a gente é maximizador. Ele quer sempre mais. Então, ele gastará toda a sua renda para adquirir essas combinações de bens, e essas combinações sempre estarão em cima da restrição orçamentária. Ok? Bom, antes de continuarmos, gostaria apenas de fazer um lembrete sobre função, que nada mais é do que uma relação entre variáveis. Isto é, para todo valor de x pertencente ao eixo das abscissas, haverá um correspondente y no eixo das ordenadas. Ok? Então, o que nós temos? Que o y é uma função de x. Quando nós chamamos de y, estamos chamando todos os valores que estão nas ordenadas. Eles são função dos valores que estão no eixo das abscissas. Bom, por que eu disse isso? Porque agora nós vamos estar analisando a restrição orçamentária. Na verdade, vamos estar procurando a sua inclinação. Bom, eu falei que os valores que estão na ordenada, que é esse eixo aqui, são função dos valores que estão aqui. Então, para a gente saber qual que é essa inclinação dessa reta, nós vamos ter que isolar os valores dessa que estão aqui. Ou seja, vamos ter que isolar XB. Como é que nós fazemos isso? Mandamos o preço de A, XA para lá e colocamos não, preço de A dividido pelo preço de B vezes XA. Bom, vocês podem ver que o preço do bem B estava multiplicando por XB, então multiplicando ele passa para o outro lado, dividindo a renda, que isso daqui é o intercepto, que no nosso exemplo é este valor. Lembra o que nós achamos esses interceptos, supondo que toda a renda do consumidor será gasta em apenas um bem. No caso, aqui ó, nós temos, imagina que nós estivermos gastando toda a renda na compra do XB. Então nós teríamos isso daqui, que no nosso exemplo a renda é de 1.000 e o preço é de 5, então quantidade 200 é o intercepto. Aqui, o preço de A dividido pelo preço de B é a inclinação da reta. É essa inclinação aqui, ó. E ela é negativa, repare. Então, menos preço de A dividido pelo preço de B. Isto nos dá a inclinação. No nosso exemplo, que é o exemplo que está nos slides que vocês têm, essa inclinação passa a substituir. Sabemos que o preço de B é igual a 5 e o preço de A é igual a 2, então a inclinação vai ser o preço de A, certo? Que é 2, dividido pelo preço de B, que é 5. Esta daqui é a inclinação do nosso exemplo. Menos 2 dividido por 5. Ok? Vocês podem ver no slide 11 que essa inclinação representa o trade-off
que o mercado oferece ao consumidor, ou seja, 5 unidades do bem A por 2 unidades do bem B. A inclinação da reta da restrição orçamentária, ela nos informa a taxa a qual é possível trocar um bem pelo outro, ou seja, é a taxa de substituição entre o bem A e o bem B. E para visualizarmos essa taxa de substituição, basta considerar uma variação nas quantidades consumidas, ou bem A ou bem B. Como exemplo, vamos considerar um aumento do consumo do bem B em 2 unidades, ou seja, o bem B, dado o nosso exemplo, que é de 100 unidades, vai ter um acréscimo de 2, certo? Então, como que nós vamos enxergar essa taxa de substituição? Vamos ver de que forma esse aumento no consumo do bem B impacta no consumo do bem A, ou seja, quanto tem que reduzir do bem A para que eles se mantenham na mesma restrição orçamentária, na mesma curva. Então, a quantidade do bem A nós não sabemos, mas sabemos que o preço do bem A é igual a 2 e que o preço do bem B é igual a 5 e que a renda é igual a 1.000. Lembre-se, nós estamos utilizando o exemplo dado pelos slides, tá ok? Nós temos a nossa equação, preço do bem A vezes a quantidade do bem A mais o preço do bem B vezes a quantidade do bem B é igual a renda. Bom, o A nós não sabemos qual é a quantidade, mas sabemos o seu preço. Então, temos 2 vezes XA mais 5 vezes 102, okay, que vai nos dar igual a 1.000. 2XA mais 510, que vai ser igual a 1.000. Ok? Vamos isolar XA. Vamos passar 510 para lá. Então, temos 2XA. 1.000. Positivo passa para lá negativo. Menos 510. 2XA igual a 490. O X2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, 490 dividido por 2. E a quantidade comprada do bem A será de 445. O que nós podemos ver aqui no gráfico. Ok? O ponto inicial que nós tínhamos era 250 do bem A e 100 do bem B. Partimos da hipótese em que nós queríamos aumentar em 2 unidades o consumo do bem B, que ele veio para cá, que é 102. E reparem que para aumentar 2 unidades do bem B, houve uma redução de 5 unidades do bem A. Isto é reflexo da inclinação da reta da restrição orçamentária, que também pode ser chamada de taxa de substituição. Ok? Bom, depois de visto um estudo sobre a inclinação da reta da restrição orçamentária, vamos ver as suas propriedades. A restrição orçamentária ela sempre será uma linha reta. Isso porque a inclinação dela depende da razão entre os preços que são considerados constantes. Esse CTE é uma sigla para constante. Quando nós dizemos razão, queremos dizer que vai ser o preço do bem A dividido pelo preço do bem B. Ok? Então, é isso que nós chamamos de razão. E como esses valores são sempre iguais, são valores fixos, então será uma linha reta, ok? E ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque essa inclinação ela é negativa. Porque essa taxa de substituição é negativa. E por que negativa? Porque quando você quer aumentar o consumo de um bem, você vai ter que reduzir o consumo de outro. Demos um exemplo atrás que queríamos aumentar o consumo do bem B em 2 unidades, para isso nós tivemos que reduzir em 5 unidades o consumo do bem A, por isso que ela é negativa. E as linhas da restrição orçamentária de diferentes orçamentos ou diferentes rendas vão ser sempre paralelas. Bom, rendas maiores vão ter curvas de restrição orçamentária cada vez maiores. Logo, nós veremos isso de uma forma mais clara. Vamos agora partir de 2 exemplos no caso de imposto. O imposto sobre a quantidade
e o imposto sobre a renda. Primeiro, o imposto sobre a quantidade. Bom, temos o T, que é a alíquota do imposto, tá ok? Estamos partindo do pressuposto que esse imposto quem paga é o consumidor. Então, resolvendo essa equação, lembre-se, para a gente encontrar a inclinação dessa reta, dessa equação da restrição orçamentária, nós vamos ter que isolar o valor que se encontra nas ordenadas, que é esse aqui. No nosso exemplo, é o bem B. Então, vamos fazer o seguinte, preço de B vezes a quantidade de B vai ser igual a renda, e esses valores aqui, que está positivo, passa para negativo, menos T mais o preço do bem A, vezes a quantidade do bem A. O preço do B que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, quantidade de B é igual a renda dividido pelo preço, que esse aqui nós já sabemos que é o intercepto, menos T mais P dividido pelo preço de B vezes a quantidade de A. Bom, nós sabemos que este é um intercepto e isto é a inclinação. Percebo que T mais preço de A dividido por preço de B está alterando a inclinação da reta, ou seja, vai deixá-la mais vertical, ok? Esse valor de cima estará maior, terá um aumento comparado com o que era antes. Antes nós tínhamos o quê? Que era o preço de A dividido pelo preço de B. Esta era a inclinação, inicialmente. Ao acrescentar o imposto, essa inclinação se altera. Vamos usar uma outra cor para que vocês possam visualizar. Então, aqui, a inclinação se alterou para menos a alíquota do imposto, mais o preço do bem A, dividido pelo preço do bem B. Essa aqui é a nova inclinação. E essa aqui é a inclinação antiga. E aqui nós temos uma nova restrição orçamentária. Por que isso aconteceu? Porque quando impõe um imposto sobre um produto, é como se nós disséssemos que ele ficou mais caro. Então, agora você pode consumir menos. Tá ok? Antes podia consumir mais, estava mais barato. Ficou mais caro, a quantidade vai ser menor consumida. Tá ok? Por isso tem alteração na inclinação. Vejam? E aqui é uma outra restrição, porque as combinações agora vão ser diferentes. Anteriormente você podia comprar mais do bem A, agora não. Ok? Agora vamos considerar o caso de um imposto sobre a renda. É a mesma coisa, quem vai estar pagando é o consumidor, o T é a alíquota. O que está diferente é que o imposto está incidindo sobre a renda, não sobre a quantidade. A lógica vai ser sempre a mesma. Se a gente tentar isolar aqui a XB, nós vamos ter aqui 1 menos T igual a W menos preço de A vezes XA, e passando o preço de B multiplicando para lá, dividindo, vamos ter preço de A preço de B XA. Reparem o seguinte, a inclinação não alterou. O imposto veio em cima da renda e a inclinação da restrição orçamentária vai continuar a mesma. Não teve nenhum tipo de alteração. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso daqui, ó. O imposto sobre a renda é uma redução da renda disponível para o consumo. Vamos dar um exemplo que o imposto sobre a renda seja de 10%. Ou seja, no nosso exemplo, de uma renda de R$1.000, o consumidor vai estar pagando R$100 de imposto e vai ter para consumo próprio apenas R$900. Antes era de 1.000, agora foi para 900 por causa do imposto. O que isso reflete na nossa restrição orçamentária? Reflete no deslocamento dela. Ela vai se deslocar, ok? Ela está se deslocando. Antes estava na restrição orçamentária pela cor azul, agora está
ela não se deslocou para dentro, porque reduziu a sua renda. Então preste bem atenção, quando o imposto é sobre a quantidade do bem, nós temos alteração da inclinação da curva de restrição orçamentária. E quando o imposto é sobre a renda, nós temos deslocamento da curva de restrição orçamentária. Ok? Bom, como dito anteriormente, a teoria da escolha ela pode ser analisada em duas partes complementares. A parte objetiva e a parte subjetiva, anteriormente chamada de questão objetiva, questão subjetiva. A questão objetiva, nós trabalhamos nela ao definirmos o que é a restrição orçamentária e as suas propriedades. Agora nós vamos entrar na questão subjetiva, que é a que se refere aos gostos, entendeu? Gostos está vinculado com preferência. Então vamos entrar agora no conceito de preferência do consumidor, que estão relacionadas com os desejos dos consumidores em satisfazer suas necessidades com uma determinada cesta de consumo, tá ok? Serão as preferências que irá determinar qual dentre as diversas cestas disponíveis que o consumidor irá escolher. Bom, dado os níveis de desejo do consumidor, podemos classificar as preferências em 3 tipos. Temos a preferência estritamente preferida, ou podemos chamar também de fortemente preferida, querendo dizer que uma cesta ela é preferida à outra. Estamos utilizando X e Y para representar 2 cestas de consumos diferentes, tá ok? Então, nesse caso, a cesta X ela é preferida à cesta Y. E reparem que o símbolo matemático que utilizamos para representar que uma cesta é preferível à outra é essa daqui, ó, um sinal bem parecido com o sinal de maior, tá ok? E nós temos o caso em que as cestas são indiferentes. O que isso quer dizer? Para o consumidor tanto faz consumir a cesta X ou consumir a cesta Y. Ele terá a mesma satisfação. O desejo de consumir um ou outro é igual. Então nós utilizamos um símbolo parecido com o til. E temos a outra cesta que é fracamente preferida. Então X é ao menos tão bom quanto Y. E o símbolo é como se fosse uma junção dos anteriores. O sinal de maior com o til embaixo, ok? Essa cesta quer dizer que a cesta X está um pouco acima da cesta Y em termos de preferência do consumidor. Tá, ok? Estritamente ele não tem dúvida, é a X e pronto, acabou, a Y nem chega perto. Então, nesse caso, fracamente preferido, quer dizer que a X ganha em poucas em relação à cesta Y, ok? Bom, então se nós juntarmos todas essas cestas de consumo que são indiferentes ao consumidor, ou seja, tanto faz consumir X ou como consumir Y, nós vamos ter uma curva, que é chamada curva de indiferença, ok? Por que indiferença? Porque tanto faz para o consumidor consumir a cesta localizada no ponto C ou a cesta localizada no ponto D, ou qualquer uma outra cesta que você possa encontrar aqui, digamos, uma cesta F. Então, essa curva é formada por vários pontos que representam diversas combinações possíveis que dão o mesmo nível de satisfação para o consumidor, ok? E há uma taxa de substituição, que isso é chamada, são as declividades. Lembra que na restrição orçamentária tinha a inclinação, e essa inclinação também era chamada de taxa de substituição? A curva de diferença também vai ter a mesma coisa. Ela também tem a sua inclinação, só que essa inclinação ela não é fixa, ela pode ver que varia, e ela é uma taxa de substituição de um bem para o outro. Ela mede quanto o consumidor está disposto a receber de um bem para ser compensado por uma redução de outro bem, bem similar com a restrição orçamentária. Bom, vejamos, se nós quisermos reduzir um pouco da quantidade de consumo do bem B, nós teremos que ter uma quantidade de compensação do bem A, tá ok? E essa taxa de marginal mede justamente isso, mede qual que é esse valor de substituição, tá ok? Então, a taxa marginal de substituição
não é necessariamente a mesma entre os diversos pontos da curva de diferença, pois a taxa pela qual está disposta a trocar um bem pelo outro depende da quantidade que ele está consumindo de cada um deles. Tá ok? Para ficar mais fácil essa interpretação, basta fazer uma análise deste gráfico. Bom, temos vários pontos aqui. Vamos supor que estejamos saindo do ponto A. O ponto A, o que é o ponto A? O ponto A é uma cesta representada por uma combinação de 12 unidades do bem 1 e 16 unidades do bem 2. Vamos supor que queiramos sair do ponto A para o ponto B. O ponto B, o que é o ponto B? É 4 unidades do bem 1 por 10 unidades do bem 2. Lembre-se de uma coisa, quando eu falei anteriormente sobre função e pares ordenados, o número, quando você vai fazer os pares ordenados, que são essas combinações, sempre o primeiro é o valor que está aqui, ó, nas abscissas. Nesse caso aqui é do bem 1. Então, sempre começa com o bem 1 para depois colocar o bem 2. Tá ok? Então, vamos supor que queremos sair dessa cesta de combinação aqui, representado por A, para a cesta de combinação de B. Repare que para ele ceder, para ele ganhar mais 2 unidades do bem 1, ele tem que ceder 6 unidades do bem 2. Veja que a variação aqui foi 6 do bem 2, reduziu em 6 para aumentar apenas 2. Por que isso aconteceu? Porque cedeu tanto do bem 2 para consumir um pouquinho do bem 1. Porque ele está consumindo muito pouco do bem 1 e ele tem bastante consumo do bem 2. Então, podemos dizer que ele tem um estoque grande do bem 2 e um estoque pequeno do bem 1. Então, ele está disposto a ceder mais do bem 2 para obter um pouco do bem 1. Repare que aqui já está diferente, saindo do ponto G para o ponto, do ponto E para o ponto G. Aqui ele teve que ceder apenas uma unidade do bem 1 e obteve em troca 4 unidades. Desculpa, ele cedeu uma unidade do bem 2 para receber 4 unidades do bem 1. Aqui a lógica é o inverso. Ele está com muito pouco do bem 2 e muito do bem 1. Então ele não está disposto a ceder muito do bem 2 para obter qualquer quantidade do bem 1. Tá ok? E como que se calcula a taxa marginal de substituição? A taxa marginal, ela é representada pela variação, certo? Da quantidade do bem 2, vamos chamar de x2, e a variação da quantidade do bem 1. Ok? Então, vejamos aqui, nesse exemplo aqui que nós temos aqui, quanto que variou do bem 2? Vamos chamar aqui taxa marginal, vou colocar a taxa marginal 1, representando esse primeiro caso de A e B, ok? Então, qual que foi a variação do bem 2 aqui? Menos 6, certo? Qual que foi a variação da quantidade do bem 1? Aqui foi 2. Nós temos aqui uma taxa marginal de substituição igual a menos 3. Bom, a segunda taxa marginal de substituição, que está relacionado a essas duas cestas, F e G, trocando da cesta F para a cesta G, nós vamos ter uma variação de x2 igual a menos 1 e uma variação de x1, que representou bem 1, de 4, menos 0,25. Vejam, elas não são iguais, elas são diferentes. E por que são diferentes? Porque está relacionado com a quantidade que é consumida de cada bem. Quando ele tem muito do bem 2, ele está disposto a oferecer bastante quantidade do bem 2 para obter uma pequena quantidade do bem 1. Agora, quando inverte, quando você tem pouco do bem 1 e tem pouco do bem 2 e muito do bem 1, ele dificilmente vai querer ceder quantidade do bem 2. Só cederá se receber muita quantidade do bem 1 em troca. Mas você não pode esquecer que são taxas de substituição entre valores de cesta, entre várias combinações possíveis que estão em cima da curva de diferença. Ou seja, você está trocando uma cesta pela outra, mas o nível de satisfação é igual. A não oferece ao consumidor mais satisfação que B. Oferece igual.
e nem B oferece mais satisfação que G. A satisfação é igual. Qualquer uma dessas cestas oferece a mesma satisfação para o consumidor, porque elas estão na mesma curva de indiferença, que nada mais é do que uma curva que representa diversas combinações de cestas de consumo que oferece ao consumidor o mesmo nível de satisfação. Ok? Bom, agora vamos ver as propriedades da curva de indiferença. Essas propriedades estão listadas no slide 21, ok? E a primeira propriedade é que as curvas de indiferença mais elevadas são preferidas. Lembre do começo dessa exposição das hipóteses da teoria do consumidor, que ele é um agente maximizador no sentido que ele quer consumir cada vez mais produtos, tá ok? Então, quanto para ele mais é melhor. Então, nós temos aqui uma curva de diferença, que sabemos que nessa curva de diferença há diversas combinações de cestas de consumo que oferecem o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Então, essa é a nossa curva de diferença. Se nós movermos dessa curva de diferença para baixo, o consumidor estará em situação pior, porque estará consumindo menos produtos. Agora, ele estará numa situação melhor se nós deslocarmos desse ponto, de qualquer ponto aqui da cesta de consumo que estão na curva de diferença, para cima, ele estará melhor. Se, por exemplo, tivermos uma cesta aqui, essa cesta de consumo vai oferecer uma satisfação melhor que qualquer cesta que esteja na curva de diferença, porque está mais acima, ok? Para visualizar isso aqui, basta ver o outro gráfico. Imagina, aqui são três curvas de diferença. A primeira, nós temos aqui o ponto A como exemplo, onde a cesta é composta por 4 unidades do bem A e 3 unidades do bem B. E qualquer cesta que você for aqui, nessa curva aqui de diferença número 1, vai oferecer a mesma satisfação que a cesta A, tá ok? Mas a cesta B, ela é preferida a qualquer cesta que esteja aqui, compondo a curva de diferença 1. Estamos dando um exemplo da cesta A, mas qualquer cesta que está nessa curva de diferença número 1, ela está abaixo, ou seja, oferece menos satisfação do que as cestas que compõem a curva de diferença 2. Por quê? Porque está oferecendo mais bens para o consumidor. Veja o ponto B, por exemplo, oferece 6 unidades do bem A e 5 unidades do bem B, mais do que a cesta A. O mesmo acontece com a cesta C. Ela é preferível à cesta B e à cesta A. Então, vejamos o seguinte. Nós vimos anteriormente que as preferências podem ser classificadas em estritamente preferida, indiferente e fracamente preferida. A curva de diferença é formada por cestas de consumo que são indiferentes ao consumidor. E nesse exemplo que nós estamos colocando aqui, o que nós temos aqui? Que a cesta C, ela é preferida à cesta B. E lembre-se que o símbolo que nós utilizamos para determinar que uma cesta é preferível à outra é este sinal aqui que representa um sinal de maior. Então, a cesta C é preferível à cesta B. Por isso utilizamos este símbolo. Por sua vez, a cesta B, que está aqui, ela é preferível à cesta A, ok? Bom, se C é preferível a B e B é preferível a A, logo subentendemos que C também vai ser preferível à cesta A, ok? Então, nós colocamos isto em anotação matemática. A cesta C é diretamente preferida à cesta B, a cesta B é preferível à cesta A e, indiretamente, a cesta C é preferível à cesta A, porque sabemos que B é preferível a A, tá ok? Isso daqui é chamado de transitividade. Conseguimos determinar que a cesta C é preferível que a cesta A de uma forma indireta. Por que indireta? Porque sabemos que B é melhor que A. Mas C é melhor que B, então logo C também é melhor que A. Bom, agora vamos tratar da segunda propriedade, que é a curva de diferença, que ela sempre se inclina para baixo. Isso está no slide 23, vocês podem ver lá que está bem explícito. E lá diz o seguinte, que essa inclinação reflete a taxa pela qual o consumidor está disposto
a substituir um bem pelo outro. Como em geral os consumidores gostam dos dois bens, para reduzir a quantidade consumida de um bem, ele deve receber mais do outro. Isso está relacionado com o que eu falei anteriormente, quando você tem muita unidade do bem B, você está disposto a reduzir uma quantidade maior desse bem para obter um pouco mais da quantidade do bem 1, e acontece o inverso, quando você tem pouca unidade do bem 2, você cede uma pequena quantidade para receber uma quantidade maior do bem 1. Entendeu? Então, é por isso que ela se inclina para baixo, porque a taxa de substituição é negativa. Você tem que ceder um perde enquanto o outro ganha. A razão dessa inclinação negativa, que ela se inclina para baixo, quer dizer que a inclinação é negativa. É a mesma da restrição orçamentária, tá ok? Agora nós vamos para a terceira propriedade, que é as curvas de diferença não se cruzam, tá ok? Essa é uma propriedade muito importante. As curvas de diferença não podem se cruzar. E eu vou demonstrar aqui o porquê. Esse gráfico aqui tenta, de uma certa forma, lembrar o parecer com o gráfico que está no slide 25, tá ok? Temos aqui duas curvas de diferença, curva 1 de diferença 1, curva de diferença 2. E temos marcados 3 cestas para a nossa exposição. Já sabemos, e vamos frisar novamente, que toda a cesta que compõe uma curva de diferença, elas são indiferentes. Então, a cesta C, ela faz parte tanto da curva de diferença 1 quanto da curva de diferença 2. Sendo assim, a cesta A e a cesta C, elas são indiferentes para o consumidor, ou seja, vai dar o mesmo nível de satisfação. E lembre-se que a notação matemática, para representar duas cestas que são indiferentes, é esse símbolo aqui, que representa um tipo. Então, A e C são indiferentes para o consumidor, dá o mesmo tipo de satisfação. Também é possível verificar que a cesta A é preferível à cesta B. Nós utilizamos essa anotação aqui para dizer que a cesta A é preferível que B, ou seja, a cesta A é melhor que B. Tá ok? Agora vamos analisar o outro fato. Como a cesta C também está na curva de diferença 2, ela e B faz parte da curva de diferença 2, logo B e C são cestas indiferentes para o consumidor, ok? Bom, vamos por questão de lógica. Se A é indiferente a C e C é indiferente a B, logo A deveria ser indiferente a B. Só que isso não pode acontecer. Por que não pode? Porque a cesta A é preferível à cesta B. Basta visualizar onde está a cesta A. Está neste ponto e a cesta B está um ponto abaixo. Lembrando que para o consumidor, quanto mais, melhor. Aquela setinha, quanto mais consumir, melhor. E a combinação da cesta A, comparado com a cesta B, oferece mais produtos, tanto de um bem, vamos chamar de 1, quanto do bem chamado de 2. Veja, essa aqui é a combinação do ponto B, está aqui. E aqui é a combinação do ponto A. Ele tem tanto mais unidades do bem 1, quanto mais unidades do bem 2. Ele ganha, e é uma cesta preferível do que a cesta B em todo sentido. Então não tem como dizer que a cesta A e a cesta B são cestas indiferentes para o consumidor. Então, por conta disso, que nós dizemos que elas não podem se cruzar, porque entra numa questão que é ilógica, que fere os pressupostos básicos da nossa teoria da escolha. Tá ok? Então, agora vamos dar alguns exemplos do que são os tipos de preferência. E esses exemplos estão no slide 27, que nada mais. Há mais exemplos que poderiam ser dados, mas aqui dá apenas dois, que são dois bem marcantes, que é os substitutos perfeitos e os complementares perfeitos, tá ok? Vocês podem estar dando uma olhadinha lá, que é o pensinho, acho que até vocês já viram isso antes. Mas só para frisar, substitutos perfeitos é quando o consumidor está disposto a substituir um bem pelo outro a uma taxa constante.
Ou seja, neste caso, a taxa de substituição ela é fixa e, portanto, a curva de diferença é reta, o que você pode ver no slide 28. Bom, então, um outro exemplo da curva de diferença é dos bens complementares, que é um exemplo bem clássico dos pares de sapato, que um eixo representa o sapato direito, o outro eixo representa o sapato esquerdo. E quando eu estou dizendo eixo, eu estou dizendo o eixo gráfico, entendeu? Do gráfico. Então você pode dar uma olhada lá no slide 29, que você vai ver curvas de diferença em formato de L. Isso quer dizer o quê? O consumidor sempre vai estar comprando e consumindo cesta de consumo que está justamente na junção dos vértices de cada curva de diferença. Você pode ver que até que ele passou uma reta partindo da origem, juntando todas as curvas diferentes, a curva de diferença pelos vértices. Esses dois exemplos são exemplos extremos, mas costumamos não trabalhar muito com eles. O foco maior é sobre a curva de diferença, que é convexa, normalmente chamada de curva de diferença bem comportada. Alguns exemplos de Kolbe-Douglas. Essas curvas de diferença ficam para a próxima aula, ok? Obrigado pela atenção, tenha um bom dia.